Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos fazer mais uma reflexão da palavra do Senhor. E o texto que eu quero ler nesse momento para nós meditarmos está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, começando no versículo 11. E ele diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nesse texto tem coisas interessantes. Primeiro, eram 10 homens leprosos. A lepra, naquela época, ela não tinha tratamento. Então, esses 10 leprosos, eles eram, não só esses 10, mas como todos que vinham a sofrer de lepra, eles tinham que ficar isolados da população, para que não contaminassem, não contagiassem as pessoas. E eles não poderiam se juntar de forma alguma, nem viver socialmente. Mas esses 10 leprosos, eles viram Jesus. E quando viram, eles se mantiveram distantes, ou seja, eles respeitaram a ordem, a regra que era colocada para eles. Eles não chegaram perto de Jesus, não tocaram nele. Eles mantiveram a distância e falaram e pediram: tem misericórdia de nós. Ou seja, eles sabiam quem era Jesus. Eles sabiam que Jesus tinha o poder e a autoridade para fazer algo por eles, para dar a saúde, que era o que eles precisavam naquele momento. Então, esse é o primeiro fato. O segundo, que além de reconhecer essa autoridade de Jesus, nós percebemos que um era samaritano e os outros eram judeus. E são povos que naquela época não viviam em comunhão. Eles não tinham paz entre eles, assim, não se entendiam. Né? Os judeus não gostavam dos samaritanos. Mas mesmo assim, eles foram unidos pela enfermidade. Eles foram unidos pelo problema, pela situação que eles viveram. A lepra veio para judeu e veio para samaritano. Ou seja, os problemas vêm para todos, independente se é rico, se é pobre, se é negro, se é branco, o problema vem. Não há porquê o ser humano ficar discriminando fulano, beltrano, porque é pobre, porque é rico. Não. As situações difíceis vêm para todos. Nós temos que ter atenção a isso. Mas o bom desses 10 leprosos é que eles viram e eles sabiam quem era Jesus. Então eles não estavam dando atenção ao fato de um deles ser samaritano. A dor era a mesma. E eles buscavam a saúde, buscavam a cura. E Jesus dá uma ordem a eles. Jesus ali falou com que eles fossem se apresentar aos sacerdotes, que eram as autoridades competentes naquela época, né, as autoridades sanitárias daquela época, que teriam como avaliar se eles estavam curados e se poderiam voltar ao convívio social ou não. Eles não questionaram nada, eles foram. E no meio do caminho, em obediência, um deles percebeu que estava curado. E esse era quem? O samaritano. Curioso isso. Mas esse samaritano, quando percebeu que a cura estava no seu corpo, voltou rapidamente, louvando e glorificando ao Senhor, se prostrou nos pés de Jesus e ele foi grato. Jesus percebeu que o coração daquele samaritano, daquele estrangeiro, era um coração grato. Que
porque aquele homem, além de obedecer, como os outros também obedeceram, ele deu a importância em voltar e agradecer ao Senhor. Ele deu a importância em buscar ao Senhor, para mostrar ao Senhor: Senhor, eu sou grato, porque o Senhor me curou. E ele louvava. E Jesus vira para ele e fala que a fé dele o havia salvado, o havia curado. Então, nós aprendemos, neste mundo em que nós estamos hoje, tanto você quanto eu, que nós estamos passando por situações que só Deus sabe o que você está vivendo na sua casa. Muitas pessoas vivem situação de violência entre marido e mulher. Nesse momento em que muitas pessoas estão tendo que ficar em suas casas, não sabemos o que está acontecendo nos ambientes familiares, mas podem estar vivendo situações de violência, algumas pessoas até tentando cometer o suicídio, porque não estão suportando o sofrimento, ou não estão suportando uma doença, ou não estão suportando uma separação, ou um diagnóstico médico que pode estar dizendo que não tem cura para um caso ou para o outro caso, ou da própria pessoa, ou de alguém familiar, ou uma situação de desemprego. As pessoas podem estar angustiadas e certamente estão angustiadas. Os colegas de trabalho nosso que estão sendo dispensados, outros que estão padecendo com enfermidades. Olhamos e vemos, uma pessoa está conosco durante um dia e no outro dia já não está mais porque foi ceifada a vida. Isso é uma realidade do momento, entre outras tantas. Então, nós temos que buscar ao Senhor, isso é fato. Mas nós também, além de buscar ao Senhor em todo o tempo, meditando em sua palavra e orando, nós temos que ser gratos. Nós temos que ter um coração agradecido a Deus, porque Ele é Deus, é Ele quem está no controle de todas as coisas. Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza. E a palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus. O leproso, ele obedeceu, assim como os outros 9. Mas na obediência, ele voltou para primeiro agradecer ao Senhor, porque ele percebeu que ele já estava curado. Que assim seja conosco. No meio dessas tribulações urbanas que vivemos, ou rurais para quem vive no campo, no meio dessas tribulações, que nós possamos estar buscando ao Senhor. Porque enquanto nós vamos caminhando na obediência ao Senhor e na presença dEle, as coisas vão acontecendo. Porque Ele é bom, Deus é bom, Ele se preocupa com você e comigo. Ele tem interesse em que nós estejamos bem, em cuidar de nós. Ele se preocupa com todos os detalhes, que venhamos a ter a sabedoria, buscar a Deus por essa sabedoria, para que venhamos a obedecer, ter fé e principalmente agradecer ao Senhor. Vamos pedir isso a Ele, porque nós somos humanos e corremos muito risco de nos cansarmos e desanimarmos no meio do caminho. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui em Tua presença, Senhor, e muito obrigada porque no mundo espiritual não há distância. Senhor, queremos agradecer a Ti, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor, queremos agradecer, porque se estamos passando por alguma dificuldade, o Senhor é Deus. Se estamos passando por alguma doença, o Senhor já levou na cruz. Queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor é o Deus de paz. O Senhor pode deixar a paz nas situações de guerra, de violência. O Senhor é o Deus do entendimento. O Senhor é quem nos governa. Obrigada porque o Senhor é quem nos defende. O Senhor cuida de nós. O Senhor se preocupa conosco. Que possamos lembrar disso em todo o tempo, Senhor. Ajuda-nos por misericórdia a buscarmos primeiro o Teu reino e a Tua justiça. Porque todas as nossas necessidades e outras coisas serão acrescentadas, diz a Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua provisão. Em nome de Jesus, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, queridas.
Então, até uma próxima oportunidade, querendo Deus.